Quando a gente amplia o olhar, dá para entender melhor o todo, mas é quando a gente coloca em foco que as coisas fazem sentido. Começando mais um episódio da nossa série especial no Web Summit Rio de Janeiro 2026, do Macro em Foco Podcast em collab com o portal Juristas. Para essa conversa, eu estou recebendo a Carol, que já é uma antiga conhecida, já estivemos neste mesmo evento conversando no ano passado, e foi uma promessa nossa de episódio que a gente ia trazer as novidades no ano seguinte. A gente fez exercícios sobre isso. Então a Carol, que é da Aqua, vai contar pra gente. Primeiro ela vai atualizar para quem infelizmente não nos assistiu o que é a Aqua. Ela vai se apresentar e contar o que é a Aqua e qual é a solução que a Aqua propõe para o mercado. Seja bem-vinda, Carol, mais uma vez. Obrigada, Érica. É sempre um prazer estar com vocês aqui, atualizando as novidades, conversando principalmente aí com o meio jurídico, que é tão inflexível ainda para inovação, mas a gente está indo, melhorou muito do ano passado para cá. Pessoal, a Aqua é uma empresa de tecnologia, nascida e criada em Minas Gerais, hoje a gente atende o país inteiro. O que a gente faz? Né? A gente tem um software que a gente chama de Composer, onde a gente tem uma área de gerenciamento de conteúdo, a gente monta as apresentações e transforma o conteúdo bruto, simples, em um aplicativo interativo em minutos. E isso a gente consegue distribuir em qualquer dispositivo hoje, porque hoje a gente já é multiplataforma, em qualquer lugar do país, com gerenciamento a partir do website. Então, a pessoa responsável consegue distribuir conteúdo, informação, criando experiências muito legais em qualquer lugar do mundo. É incrível, né? E a Carol, ela teve um avanço nisso. Acho que é legal contar essa parte empreendedora, né? Da Aqua começou, esteve aqui o ano passado, estava num outro momento, agora ela está aqui com o crachá beta dela, ó. Né? Ela veio agora buscar outras coisas e ela já está em outro nível. Então, o que tem acontecido aí? Conta pra gente. O que aconteceu é que a gente conversou muito, né, intensamente sobre o que aconteceu e nos reposicionamos em termos de produto. A gente começou a entender quais eram as demandas futuras que o mercado tinha e quais as dores que a gente precisava atender daqui para frente, né? Com a IA chegando, com uma série de coisas acontecendo. Então, a gente está agora soltando o próximo protótipo. E aí a novidade, em julho de 2026. É um produto interativo muito focado na área de construção civil, legal, principalmente para incorporadores e construtoras. Eles têm dores que são muito específicas, principalmente nos canais de marketing, vendas. Sim. Né? Criando uma rastreabilidade de dados para facilitar e converter cada vez mais rápido. Na rota jurídica, a gente ampliou essa rota. Antes a gente era muito reativo e a gente entendeu que a gente tinha um produto para essa área. Então, conversando muito com os clientes que foram chegando, e a gente começou assim, um cliente lá no Mato Grosso, né, um tribunal... Tímido e tal. E aí, daí a pouco, hoje a gente está atendendo Rondônia, atendendo Brasília, Tocantins, Goiás, Paraná, estamos entrando agora no Maranhão, em Pernambuco. Então, assim, a rota jurídica saltou de uma hora para outra. Então, a gente, de fato, esse ano resolveu montar um time para atender essa rota, dedicado, tanto na área operacional como na área de produto, para entender quais são as necessidades e o que a gente precisa avançar. Esse ano a gente teve uma novidade, principalmente na área de gestão documental aí, né? Teve uma resolução do CNJ, a gente teve a questão dos PCDs e acessibilidade, que é uma coisa muito importante para essa rota aí na gestão documental. Então, a gente ampliou dos centros de memória, dos acervos e fomos para as bibliotecas também. Isso é incrível, né? E aí, esse ano, a gente teve uma ideia muito legal, assim, nós vamos botar no papel, vamos sair com uma collab daqui do Web Summit. Olha! Para a área de gestão documental, para a gente abolir a inserção de dado manual e começar a ler documento com IA. Isso é sonho, né? Assim, todo mundo quer. Eu acho que é uma solução
No ano passado, quando a gente conversou, você falou dos T's, né? Que você atendia os T's, são lá os tribunais e tudo. E agora você estava me contando que vocês também estão com o Ministério Público, vocês ampliaram esse leque aí de poder público. Ampliamos sim, o Ministério Público, os TRFs, né? Agora as escolas judiciais também estão entendendo que elas precisam, por quê? A gente fez uma experiência com a Unesp, com a Universidade Estadual de São Paulo, e principalmente apresentando as questões na área de ciência e tecnologia. Olha. Os projetos, as colaborações externas, o que acontece dentro da universidade, dentro da Unesp. E foi muito produtivo. E na hora que a escola judicial viu isso, falou, poxa, a gente também precisa fazer a mesma coisa. Né? E o mais interessante, que a gente não faz isso hoje só para ouvintes e falantes em língua portuguesa. A gente faz para PCDs no espectro isso de surdez e cegueira. Então, a gente está espalhando o conteúdo, a acessibilidade. A gente tem cases muito interessantes. Um dos nossos clientes ganhou um prêmio nacional por causa dessa acessibilidade. Um centro de memória do Tribunal da Terceira Região, que é de Minas Gerais, da minha... Fico mais feliz, tá, gente? Que é lá de casa. E é uma turma muito interessante. E esse ano, especificamente, a gente inaugurou o processo da biblioteca, um módulo para a biblioteca deles, onde, quando você chega lá, na biblioteca, eles têm um totem onde você pode acessar jurisprudências da Justiça do Trabalho no mundo inteiro. Nossa, isso é incrível. Tem um mapa do Brasil lá, você clica onde você quer ir, em minutos você está acessando a jurisprudência da Justiça do Trabalho nos Estados Unidos, no Afeganistão, na Venezuela, na Oceania, né, na Austrália. Para estudo comparado, isso é incrível, né? É muito interessante. Então, eles podem, além de acessar lá direto do totem, num ambiente muito fácil, simples, às vezes passando ali, né, muito rapidamente, como eles também podem ler QR Codes e levar essa documentação para casa, para fazer suas teses, para desenvolver conteúdos, né, hipóteses, para comparar, fazer aquela coisa do direito comparado, né, para entender o que acontece no mundo e traçar esse paralelo para o Brasil. Que interessante, né? Eu queria voltar num ponto que você falou aqui da construção civil, porque você é muito atuante nessa área, né? Você tem uma história aí, acho que você pode contar melhor do que eu, mas queria que você trouxesse um pouco disso, da particularidade que vocês foram atender da questão da construção civil e como é que essa solução trouxe, de fato, um novo horizonte. Desde 2017, eu venho atuando no mercado da construção civil, focado no mercado imobiliário, assim, né? Que a gente fala que é a camada de vendas de produtos residenciais ali, principalmente novos, né? E hoje a gente tem um portfólio muito amplo de clientes e projetos ativos no Brasil inteiro. A gente atende vários clientes do setor. O que a gente começou a entender? Que é muito difícil para o nosso cliente rastrear o que acontece nas lojas, nos estandes de venda, com a sua equipe de vendas. Né? Então, a gente precisa ser um apoio para essa equipe de vendas. Uma das grandes dores deles é realmente rastrear e acompanhar esse processo lá na ponta. Então, para o próximo ano, a gente está trazendo essa rastreabilidade integrada com os CRMs deles. Estamos num processo agora de saída desse MVP, da primeira versão dele. A gente já tem alguns clientes em beta, já testando. E aqui do Web Summit também a gente saiu com duas coisas muito legais. Duas grandes empresas do setor, que eu não posso, né, infelizmente, falar o nome agora, porque a gente acabou de fechar essa negociação, vão entrar conosco para Discovery, para poder criticar o produto e entender se ele realmente atende às necessidades. Primeiro, a gente quer saber deles o que eles estão esperando para os próximos 2 anos enquanto estratégia de negócio. Então, entendendo a estratégia de negócio do mercado, principalmente de grandes players do mercado, a gente consegue entender para onde o produto está indo. Então, essas áreas, né, esses momentos de discovery de produto são muito importantes para a gente ter um produto aderente, acessível e de baixo custo para o cliente.
Bom, para quem tinha dúvida se o Web Summit funciona, acho que está respondido, Missão dada, missão cumprida, viu, pessoal? né? Acho que está respondido. Gente, é um lugar incrível para abrir a cabeça e também para gerar boas conexões e bons negócios. Com né, Carol? certeza. As pessoas têm que entender que aqui não é um lugar só. Quem vem com a expectativa de sair daqui com muitos contratos, negócios fechados. Vamos. O famoso assim, diminui, tá, gente? A gente vem aqui para uma série de coisas. Isso também, óbvio que todo negócio precisa gerar negócios e dar ali retorno no final, né, do investimento, porque o investimento para estar aqui não é pequeno, né? A gente sabe. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é dessas conexões que saem negócios futuros. Então, aqui a gente conseguiu 2 colaborações muito importantes para o nosso produto. Porque, às vezes, desenvolver coisas dentro de casa é muito caro Sim. e demanda muito investimento. Sim. Quando você faz uma colaboração, para que você vai inventar a roda? É isso aí. Você tem alguém que já tem o que você precisa. E pode fazer pequenos ajustes ali e a gente cria um modelo de negócio que pode funcionar muito bem. Inteligência estratégica, né? Exatamente, para a gente poder testar produtos novos no mercado. Então, isso é muito legal. Foi uma das coisas que foram muito importantes para esse evento para a gente, que a gente sai daqui com boas parcerias nesse sentido. Do ponto de vista de cliente, a gente conseguiu acessar pessoas que a gente não conseguia Isso é acessar muito fora legal. daqui. E foi muito interessante, que eu vou contar aqui para vocês, que foi até engraçado, tá, gente? A gente foi para um meetup e tinha uma dessas grandes empresas que a gente estava tentando se conectar há muito tempo, principalmente com a área de inovação. E não conseguimos. Aí a minha equipe estava junto comigo, porque a gente está em equipe aqui, né, gente? Sozinho não dá. Tem muita coisa para fazer. O evento é enorme. É dividir para conquistar. E aí, eu, de repente, me cutucaram. Olha lá quem tá aqui, olha lá quem tá aqui. Eu falei, aonde? Eu estava conversando com uma pessoa do Chile, pensando em questões de distribuição, pensando no mercado na América Latina. Estava conversando com uma agência do Chile. Olha que legal. Uma agência de publicidade que cuida de marcas no mundo inteiro e está no Chile. E uma outra empresa também chilena de vendas, de times de negócios para distribuição em Latam. Que também são coisas importantes para os nossos próprios negócios. Claro. Se a gente quer crescer e colocar as bandeirinhas nos países, a gente precisa desse tipo de conexão para poder seguir. Então, esse é um outro ponto forte do evento. A gente consegue conexões com gente do mundo inteiro, focado no negócio e para tirar dúvidas. Eu fiz uma mentoria com o gestor nacional do Banco do Catar. Olha! Tinha o pessoal da China na mesa, tinha gente do Brasil na mesa, tinha gente da Alemanha na mesa. E ele estava ali mentorando a gente durante 40 minutos. Então, a gente imagina a bagagem que ele trouxe, né, para essa troca. Não, você não faz ideia. E a gente tinha gente do setor farmacêutico, do setor de podcast. Olha! Então, todos tinham dores diferentes, mas que em algum momento eram complementares. Que legal. Então, foi uma mentoria de alto nível. E ele se colocou à disposição da gente. Então, quer dizer, saindo daqui, eu tenho uma conexão. E ele é especialista em fazer conexões. O trabalho dele no Banco do Catar é conectar o Oriente Médio com a Europa e a América Latina e a África. Trazer negócios, apresentar pessoas que gerem bons negócios e boas coisas, principalmente na área de tecnologia. Então, isso aí é mais uma coisa legal que o evento traz. Que é fruto do Web Summit. Exato. Então, quem pensa que estar aqui é só mais um evento, pode ser. Depende qual propósito que você vem para este evento. Exatamente. Eu acho que é legal falar assim, então, já pra gente pensar que a gente vai se encontrar aqui de novo no ano que vem, né? Além desse Brasilzão aí que você tá pondo as bandeirinhas e, né, trabalhando nos T's e em tudo mais que a Aqua pode contribuir, estamos falando de Latam, então, é isso? É isso. A gente já tem uma versão, né? O aplicativo já tem de língua inglesa e língua portuguesa.
E o próximo passo é atender a Latam, atender a língua espanhola. A gente está em contato com alguns distribuidores, entendendo, botando o pezinho assim, Sim. para entender. A gente já tem um cliente privado que já botou uma bandeirinha da Argentina para a Olha! gente. Né? É uma grande indústria, uma indústria gigante, que é a Bosch, a nossa parceira Olha! já. A gente já está tentando ir, né, a replicar o que a gente conseguiu replicar o que a gente fez no Brasil na Argentina, e agora a gente quer replicar em outros países onde a empresa tem planta. Isso é uma coisa. A gente está com outro cliente alemão também que Não é começou... só Latam, gente. Eu achando que era Latam, ela já expandiu. E a gente vem estudando novos mercados, né? A gente entende que o Brasil, na área, por exemplo, do mercado imobiliário, né, do real estate, o mundo inteiro olha para cá, porque o nosso mercado Sim. é muito grande, é muito desenvolvido. E há pouco tempo eu estudei o mercado australiano, por exemplo. É um mercado muito carente. Enquanto a gente está anos-luz na frente no mercado E achando que a gente ainda está atrás, né? A gente está lá na frente achando que... Se a gente olha como eles comercializam e como eles constroem, a gente está bem à frente, sabe? Que legal. Então, gente, não tive... é só Latam. Não. Eu tive a oportunidade de estar também com mulheres do Instituto do Mulheres do Imobiliário. Ah, aqui isso é muito falar, legal. que é muito legal. Da mulherada no segmento. O Instituto, eu fui conselheira do Instituto por 1 ano. Elas desenvolvem um trabalho muito interessante de conexão de todas as pessoas que estão ali no meio, né? Desde as corretoras e toda a cadeia, toda né? a cadeia produtiva, conectam pessoas, trazem conhecimento, participam das coisas. Então, eu acho assim, mulherada do mercado imobiliário. Bora lá. Se liguem, porque tem muita coisa acontecendo para nós. E nós temos um grupo que funciona, sabe? E a gente se indica, a gente Fala se qual apoia. que é o grupo, onde as pessoas podem encontrar a mulherada do imobiliário? Acessem o IMI, Instituto Mulheres do Imobiliário. Eles têm um site, a Elisa, né, que começou esse projeto lá atrás. Eles têm um evento que é o Soma, que são eventos regionais, inclusive, para aglutinar, com representação segmentada. Eles têm um grupo de C-levels do setor que vão discutir assuntos de negócio. Muito bom. Então tem muita coisa acontecendo. Entrem aí no site do Instituto, se conectem. Quem é desse setor? Vale super a pena. Vale super a pena. O pessoal de gestão documental, existem grupos aí, pessoal. Eu estava em Belém há 2 semanas com vários gestores da área de gestão documental. Foram 600 pessoas em Belém participando, trocando ideia, apresentando projetos, apresentando inovações do segmento, com um prêmio junto. Então, as pessoas foram premiadas nesse evento. Então, fiquem atentos ao que está acontecendo em inovação, em tecnologia, porque os grupos estão se movimentando pelo país. E todo mundo precisa acompanhar, né? Porque senão fica para trás. Fica. Eu tava falando isso na minha mentoria. O mentor tava falando exatamente isso, assim. A gente não, se você não trabalha com tecnologia profunda, você não tem tempo. É verdade. Se você não trabalha com nanotecnologia, com coisas ligadas a farmácias, à medicina, coisas que são assim, que vão revolucionar a vida das pessoas e demandam muita pesquisa da universidade, né, de cabeças que estão envolvidas nesses projetos há muito tempo, você é commodity. É verdade, ele faz usou sentido. esse termo. Faz todo sentido. Você é commodity, então... Corre. Não, corre. Corre, então corre. Senão não vai ficar bom não, gente. Corre que você já está atrasado. Exatamente. E, Carol, eu queria tocar num ponto aqui que acho que serve para todo mundo que ouvir a gente, inclusive o mercado jurídico, que, né, é um grande público aqui do Portal Juristas. A gente conversou um pouco no bastidor sobre, às vezes, a dificuldade do cliente, né, seja público, privado, enfim, do próprio advogado, eu acho, de visualizar o potencial que ele pode ter de um produto. Então, por exemplo, a Aqua tem um potencial enorme de levar soluções, de criar, de desenvolver soluções e adequar ao universo daquele cliente.
E aí você estava me contando que vocês ajudam nisso, né? Que às vezes a pessoa está partindo de algo que ela não consegue enxergar nem o próximo passo, mas vocês contribuem nessa construção. Conta um pouco disso. A gente começou internamente. Então, a gente começou a entender o porquê que havia essa dificuldade de comunicação, de entendimento do que a gente estava falando. Porque muitas vezes a área demandante de tecnologia, ou seja, quem quer a tecnologia, não entende nada de tecnologia. É verdade. Entendeu? E aí eles são obrigados a montar comissões com várias áreas juntas para discutir juntos. E a última pessoa a ser chamada para esse grupo é a turma de tecnologia. Então, o meu primeiro conselho é, se você quer fazer inovação no meio jurídico, se reúna com os seus pares para entender primeiro o que você precisa. Isso é super importante, né? Desenhe o que você precisa. E desenhar o que você precisa, gente, é fazer um documento, tá? Escrever lá. O objetivo é esse. Nós precisamos dar esse passo e esse passo. Chamem as equipes de tecnologia, conversem com elas, peçam informação. Né? E hoje, gente, com o ChatGPT, com o Gemini, com várias ferramentas de IA, o Cloud e por aí vai, você consegue muita informação. Tem muitos facilitadores, né? Muitos facilitadores. Isso te ajuda a construir a ideia, porque tudo parte da ideia. Uhum. Essa semana eu estava numa reunião com o INPI para marcas e patentes e elas estavam assim, no início sofrendo muito por conta disso. Isso foi inclusive uma temática dos nossos bate-papos, assim, né, nas nossas reuniões. E aqui, aproveitando o Web Summit, a gente teve uma reunião presencial no Rio. E elas estavam com muito medo, porque não entendiam nada, não sabiam por onde começar e etc. Então, ter uma equipe consultiva também, para quem está na área de tecnologia, precisa ter uma equipe consultiva para o seu cliente. O perfil do seu cliente, muitas vezes, ele não é tecnológico, ele não é da área, ele é técnico. Né? Então, você precisa dizer para ele do jeito que ele consegue compreender o que você está dizendo. Quando você traz alguém da equipe de TI para dentro, facilita muito. Claro. Porque muitas vezes eles vão ser os tradutores dessas informações para essas pessoas. Com certeza. Então, foi muito legal. E a gente foi conversando. E aí, foi muito interessante, porque eles estavam falando... Não, mas eu não entendi, pode separar. Eu estou economizando aqui porque meu orçamento está curto. Mas não, é isso mesmo? É esse preço mesmo? A gente tem que mudar, entender que o erário é de todos nós. Né? Isso aí. Essa é uma mensagem importante. O erário a gente paga todo dia quando a gente compra qualquer coisa, quando a gente, né, paga tributos, sim. E a Aqua é uma empresa que paga tributos bonitinha e tudo mais. Então a gente entende que não, guardando as particularidades de desenvolvimento, de rota de negócio, de tecnologia, o mesmo produto pode ser vendido para o mercado público do mesmo jeito que ele é vendido para o mercado privado. E é uma coisa que a Aqua faz e faz questão de fazer isso. Que legal. Então, quando a gente cria parâmetros de compra para o mercado público, a gente também apresenta, além dos processos que já foram contratados públicos, a gente também apresenta processos privados para que eles entendam que não há diferença que é uma de uma base coisa única para outra. Exatamente. Muito bom. Então, que o preço que a Aqua pratica para qualquer segmento, seja público ou privado, é o mesmo. Né? A rota, é óbvio que para cada rota de negócio tem as suas especificidades. Exato, as suas particularidades. Então, aí na hora que elas entenderam que não é esse preço mesmo, vai dar para fazer uma coisa muito melhor do que a gente estava imaginando. Porque a Aqua, o sistema da Aqua, a plataforma da Aqua, o Showcase, tanto o Showcase museus, o Showcase varejo, o Showcase imóveis, né? A gente tem essas variações do produto. Ele é modulável, ele é igual um Lego. Uhum. Então eu posso construir... Essa é a parte mais legal. Então quem já brincou de Lego, na hora que chega lá e fala assim, bom, mas eu posso construir a partir disso tudo aqui o que eu quiser... lógico, né? Entendendo o que o produto faz para aquele segmento. Sim, então às vezes eles estavam pensando em contratar um módulo e sair com 3, 4.
exatamente porque o custo cabe no orçamento. Além disso, a gente apoia todo o processo, porque no Brasil existe um problema, e eu falo muito do setor de tecnologia. Não é só a venda consultiva, mas é também o acompanhamento dessa venda consultiva. Hoje a gente tem times lá no CS, a gente leva muito a sério a experiência do cliente e a gente centraliza aquele cliente público num profissional que distribui internamente na empresa todas as suas necessidades. Então o cliente passa Ele tem um focal point. Exatamente. Ele não passa a ficar louco sem entender. Imagina uma pessoa que E já tem não que explicar entende. várias vezes a mesma situação, às vezes, né? Então pensa, uma pessoa que já não entende muito bem de tecnologia, que está ansiosa, que está preocupada, Sim. porque quando a gente fala de processo público, você tem que fazer ali um estudo técnico preliminar, você tem que fazer um termo de referência, você tem que publicar esse termo de referência. Todos os protocolos. Depois tem a parte contratual, tem a parte de empenho. É uma jornada, Sim. né? Só para vocês terem uma ideia, quem está pensando em ir para o setor público, a gente tem um ciclo, a gente mediu isso a partir dos nossos dados. Que legal. De 16 semanas até chegar no processo burocrático. Nossa. As aprovações até a gente chegar no momento de mandar a documentação. São 16 semanas. É muito Pra tempo. Para quem lida com tecnologia e agilidade, né? É muito tempo, mas por isso é que você precisa compreender Sim. o seu cliente, que é o nosso caso. Né? Então a gente compreende que quem está ali não tem obrigação de saber o que a gente sabe. Na verdade, a gente está ali para ajudar, contribuir e dar essa consultoria para o cliente chegar onde ele precisa. Então a gente entrega a maior parte das informações. E eu sempre escuto assim, ai, que alívio. Ai, que tranquilidade que eu tô, porque agora eu sei que vai funcionar. A gente conecta. Foi muito interessante também numa das reuniões em que um cliente falou comigo assim, aqui eu tô com uma dificuldade na parte de arquitetura. Eu preciso fazer, eu quero trabalhar PCDs, eu quero dar acessibilidade, eu quero trazer informação, mas eu não sei que tipo de móvel eu uso para isso. Eu não sei aonde eu tenho um fornecedor com esse tipo de mobiliário para isso. A gente fala, não, mas a gente sabe, quem já contratou. Olha, fulano, eu vou te conectar com fulano. Vira quase um hub, né? Quase isso. E a gente conecta as pessoas com muito bom. Experiências diversas, com órgãos diferentes. Muito bom. Que vão ali desde a associação dos fiscais até ao Ministério Público, como a gente disse há pouco tempo atrás, e às vezes as dores são as mesmas. Muito legal. Vamos fazer o nosso último exercício de futurologia de novo? Você já está acostumada. Faz aí o seu exercício de futurologia com a sua mensagem. O que a gente vai estar falando aqui no ano que vem? Onde é que a Aqua vai estar? A gente já ouviu aqui falar de Latam, falamos de Alemanha, entendeu? Falamos do Brasil inteiro, de vários nichos. O que a gente vai ter para contar aqui o ano que vem, Carol? Bom, a gente já está usando o IA nas nossas estruturas internas, tanto no time de produto quanto no time de operações. Hoje a gente está fazendo uma virada de chave internamente para algumas coisas, para a inteligência artificial, mas a gente entendeu que isso não é tudo. O processo também precisa ser humano. Muito bom. As pessoas precisam de gente, gente precisa de gente. Então a gente precisa de ter as coisas híbridas, né? Ter algumas coisas. A gente ouviu falar muito disso aqui no evento. Né? A maioria dos painéis falou sobre isso. Exatamente. Sobre as vantagens do híbrido. Então é muito importante você identificar na sua operação o que realmente dá, né, para pular de forma automática, entender ali o que pode funcionar assim. Produto a mesma coisa, a gente prototipa hoje em 2 meses produtos muito complexos, então a gente já consegue ter prototipações rápidas, assim. Incrível. Você tem coisas muito simples em 1 dia, 1 minuto, né? Vários minutos ali. Sim. Na hora que você monta o prompt, mas quando a gente fala de coisas mais escaláveis, com mais detalhamento, demora mais tempo. Por quê? A prototipagem inicial,
ela é muito legal, assim, né? Para dar o início, o start para a coisa acontecer. Mas a É o inteligência... test drive. Não, mas a inteligência artificial, gente, ela ainda alucina muito. Então é muito A perigosa na hora da assertividade. construção dos códigos É. e etc. Então é por isso que a gente leva isso muito a sério. A nossa equipe de produto, ela é muito, muito preocupada com isso, né? Então hoje a gente já usa internamente. A nossa perspectiva é de estar disponibilizando isso para o cliente em algum momento. A gente está trabalhando para isso, principalmente na parte de gestão documental, que a gente tem um problema muito grande dos sistemas hoje que atendem o setor público na área de gestão documental. Então, a gente tem empresas que não estão acompanhando a evolução das coisas e estão deixando um buraco no mercado que a gente identificou. Que bom. Eu acho Que bom ótimo. que vocês identificaram. Porque as pessoas não estão acompanhando. Porque o que acontece? As empresas que prestam serviço para o setor público, acho que elas não precisam avançar. Porque elas vão estar ali garantidas por anos. E não é bem assim. Já faz tempo que não é mais assim, né? E a gente identificou uma oportunidade muito interessante para usar a inteligência artificial na parte de gestão documental. Então, agora a gente vai botar isso para rodar, fazer alguns testes e entender se realmente dá para escalar. Se der para escalar, ano que vem a gente tem novidades. Acho que dá. Eu acho que é só o como. É só o como escalar, né? Acho que dá. A gente sempre acha que dá. Mas tem que é ter importante segurança. testar. Acho que faz sentido. A gente tem muita preocupação em testar, porque um dos grandes problemas de empresas hoje que podem quebrar ou que tem uma baixa avaliação de NPS, CSAT, em que tem uma alta taxa de churn, é exatamente seguridade, atendimento e suporte. Então, você ter uma ferramenta que te dá problema o tempo todo... Só eu mudei 2 esse ano por causa disso. Eu imagino quantas o mercado que não funcionam não vão utilizar. Então a gente tem essa preocupação porque o produto ele precisa ser estável, ele precisa ter suporte e o cliente não pode ter dor de cabeça. É isso, sonho. Bom, Carol, eu quero te agradecer, né? Eu ficaria horas aqui, porque ela tem tanta história, gente, tantas coisas incríveis e um pensamento lá na frente, assim, que abre a cabeça da gente. Então, Carol, muito obrigada por conversar com a gente. A gente já tem um encontro marcado aqui de novo no ano que vem. Compromisso público, tá? Tô falando até pro assessor dela que tá ali, atrás da câmera, vendo a gente. Os nossos, não né? Porque a gente tava brincando aqui há pouco tempo. Não pensa que eles vieram aqui. Não pensa que eles vieram aqui só pra falar que a gente tá descabelada. Exatamente. Né? Então, assim, tá um compromisso público aqui pra gente conversar de novo no ano que vem. Eu espero que contando mais histórias de sucesso da Aqua, porque vocês são incríveis, né? E pioneiros aí em muitas coisas, empreendedores raiz que vão lá e persistem e quebram barreiras e estão fazendo acontecer e expandindo os horizontes. Então, obrigada pela contribuição no meio jurídico. Eu posso falar aqui como representante, né, dessa classe do meio jurídico. E eu espero muito que a gente tenha mais história, mais e mais histórias incríveis para contar o ano que vem. Com certeza. Espero que o ano que vem a gente já esteja com essas novidades bem consolidadas. E outras tantas, né? Dizer para o meio jurídico que não se acomodem, tem muita coisa legal. Eu falo que eu tenho alguns desembargadores que moram no meu coração, porque são pessoas que estão pensando lá na frente, que apoiam suas equipes e que estão construindo as coisas para o futuro, né? Mesmo que às vezes assim fiquem numa gestão de 2 anos, né? Pouco tempo ali à frente daquele departamento, mas que já construíram muitas coisas. Então a gente tem uns bons cases, assim. Em algum momento, a gente pode trazê-los para conversa, porque eu acho que vai ser super bacana. Vamos fazer uma rodada. E tem alguns que super topam, são super moderninhos. Então, topam essa conversa para a gente trazer uma informação mais profunda do meio jurídico. Muito legal. E da prática, né? Acho que isso é legal. Do dia a dia, exatamente. Conversar com quem põe a mão na massa todo dia. Combinado. E as redes da Aqua, como é que o pessoal acha vocês? Vocês acham a gente em todos os canais, gente. Instagram, YouTube,
LinkedIn, Facebook, no nosso site. Então, assim, Tá fácil tá falar com eles. fácil, aqua.com.br, então acessem aí, falem com a gente tem um time muito legal que vai receber vocês, vai tirar todas as dúvidas, vai acompanhar aí no que for necessário para que vocês façam bons negócios e inovem nos seus Sucesso. negócios e nos seus segmentos. Só sucesso. Obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. Para quem ficou com a gente até aqui, curtiu esse episódio e quer ver mais conteúdo, se inscreve no nosso canal no YouTube. A gente também está no Spotify, nosso perfil do Instagram, macroenfoco.podcast. Muito obrigada, até o próximo. Quando a gente amplia o olhar, dá para entender melhor o todo, mas é quando a gente coloca em foco que as coisas fazem sentido.